Inclusive o presidente da Câmara, Hugo Mota, defendendo novas medidas para reequilibrar as contas públicas, Aidan. Mesmo sem ter muita ideia, o Hugo Mota, de qual medida é aprovável, né, que consiga passar pela Câmara dos Deputados, mas que alguma coisa vai ser feita, vai, né? O Ronald, estou vendo aqui, acabou o jogo do Cristiano Ronaldo contra o Benzema, né? O Al Ittihad ganhou do Al Nassr 2-1, e no finalzinho do jogo o ataque do Al Nassr, com dois moleques ao lado do Cristiano Ronaldo. O Ângelo, aquele que foi do Santos, foi até quem fez o gol, e o Wesley, que foi do Corinthians, os dois com o Cristiano Ronaldo no ataque. De algum deles ele tem o dobro da idade, sem dúvida. Fala, Manuel. Tem. Ronald, pode falar. Agradeço o Edson Inohira. Edson Inohira, sempre na nossa live lá. Ontem paciente, foi o último a entrar, mas lá de Nagoya, a quase 20 mil quilômetros de distância, mas sempre mandando um abraço para os amigos aí em Minas Gerais, tá bom? Abraço, Ronald, Clara. Até amanhã. Valeu, até amanhã. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300 Iguatemi. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Alô, alô, Brasil! 17 horas e 1 minuto, está marcando o digital eletrônico, relógio atômico da Bandeirantes, hora precisa para você. Até às 19h30, muita informação, opinião e debate aqui no FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fala, galera, deste dia 28 de outubro de 2025. Você aprovaria Roberto Graziano à frente de uma possível SAF do Guarani? Opine 97102-1493. 97102-1493. Marcelo Fernandes ou Elvis, se pudesse manter só um dos dois para a próxima temporada, quem você manteria? Opine 97102-1493. 97102-1493. Pautas do Guarani. Conselho Deliberativo do Guarani aprova aval para a constituição da SAF. Assunto será encaminhado para a votação dos associados. Etapa decisiva para definir se o clube seguirá com os trâmites de mudança no modelo de gestão. Nos bastidores, um dos nomes que aparecem como potenciais interessados
é o do empresário Roberto Graziano, parceiro do clube, no acordo judicial envolvendo a Arena. De olho na próxima temporada, a diretoria do Guarani traça planos para aumentar a média de idade do elenco. Bugre encerrou a Série C com uma média de idade de 25 anos e pretende montar um elenco bem mais experiente em 2026. São Paulo consulta Brinco de Ouro para jogos na reta final do Brasileirão. Morumbi ficará indisponível por conta da agenda de shows. Estádio Alviverde é o plano B do tricolor, que vai mandar os 2 próximos jogos já como mandante na Vila Belmiro. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Conselho Deliberativo pode dar passo importante para a SAF. Pautas da Ponte Preta. 22 jogadores do atual elenco possuem contrato pelo menos até o fim do Campeonato Paulista do ano que vem. Do time titular, Diogo Silva, Arthur, o Anderson, Simon, Luiz Felipe e Bruno Lopes têm contrato para a disputa do estadual. Título da Série C garante a Ponte na terceira fase da Copa do Brasil. Para clubes da Série B, a premiação desta fase é de R$ 2.315.000. Com Jonas Toró, Ponte volta a ter artilheiro em um campeonato após 8 temporadas. William Potker, no Campeonato Paulista de 2017, tinha sido o último artilheiro da Macaca em uma competição. E daqui a pouco você também confere as entrevistas do lateral Pacheco e do atacante Toró, cedidas ao programa Os Donos da Bola na tela da Band ontem. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Após título, Marcelo Fernandes deixa futuro em aberto. E as pautas, notícias do dia. Não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Pauta 1. O Anderson, atacante do Cruzeiro, tem lesão confirmada e está fora do restante da temporada. O jogador sofreu uma forte entrada de Gustavo Gomes na partida do último domingo contra o Palmeiras e precisou ser substituído. De acordo com Sérgio Campolina, responsável pelo departamento médico do Cruzeiro, a lesão aconteceu por causa de uma desaceleração brusca causada pelo impacto sofrido na falta. Pauta 2. Red Bull Bragantino acerta com Wagner Mancini, o técnico que comandou o Goiás em grande parte da Série B. Chega para substituir Fernando Seabra e ser o responsável pelo time do Massa Bruta nesta reta final de temporada. Será a primeira passagem de Mancini no clube de Bragança Paulista. Pauta 3. O Atlético Mineiro anunciou na manhã desta terça-feira que vai deixar a Libra e retornar à Liga Forte União. O clube divulgou um comunicado afirmando que vai negociar parte dos direitos econômicos relacionados ao Campeonato Brasileiro, respeitando os contratos vigentes. No anúncio, a direção do Galo afirma que a decisão tem como objetivo contribuir para uma liga equilibrada.
Pautas, notícias, não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. 17:09, Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, abraço, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde para você, um grande abraço para você e também para o amigo ouvinte que está ligado aqui no Esporte em Debate. O meu destaque inicial pelo lado do Guarani é que daqui a pouco nós vamos conversar com o Marcelo Dias, ele que é presidente do Conselho Deliberativo do Guarani. Vamos debater muito o assunto da SAF do Bugre. E pelo lado da Ponte Preta, durante o meu boletim eu vou trazer todos os jogadores, a data do término do contrato de todos os jogadores do elenco da Ponte Preta. Batista. 17:09, Esporte em Debate, até as 19h30. Mesa de áudio Elton Grimaldi, ele que manda o som para o FM 85,7 também para todas as plataformas. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, ele que seleciona aqui direto do estúdio digital e coloca lá no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, a caminho dos 60 mil assinantes. Você pode contribuir conosco, faça a sua assinatura, é de graça, não paga nada e você concorre a presentes. E olha, muito obrigado, viu, pela audiência. Manda aí like pra nós, manda aí joinha. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300 Iguatemi. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. A transparência da Sanasa não está só na água. Todas as informações financeiras e dados técnicos que divulga também são reconhecidos e premiados pela clareza e exatidão. Sanasa, bicampeã no Prêmio Transparência da ANEFAC. E tricampeã no Prêmio Acertar da Agência Reguladora Ares PCJ. Sanasa, transparente em cada gota e em cada informação. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba.
Homens, escuta só essa dica. Você busca estilo, cuidados diferenciados para sua barba e seu cabelo? Então você precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo chegou ao Iguatemi, oferecendo cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, depilação de orelha e nariz. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Seu almoço merece mais do que pressa. Merece sabor, tradição e a excelência da cozinha italiana. No Família Giani, você encontra o almoço executivo perfeito. Pratos preparados com ingredientes selecionados, combinações que encantam o paladar e a experiência de um verdadeiro restaurante italiano. Tudo isso em um ambiente ideal para transformar a sua pausa do dia em um momento especial. Rua Pedregulhos, 27, Chácara da Barra. Família Giani, da nossa família para a sua família. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17h15, hoje até 19h30. Você já ouviu falar do Sicredi? Uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação, por isso trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. E ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo, faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. São 17h17, continue mandando para cá suas mensagens. Pelo WhatsApp, tá? 971021493. 971021493. Mensagem de texto, mensagem de áudio, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Gilberto, boa tarde, Batista. O Graziano não é parceiro do Guarani. Ele é o maior devedor do Guarani, pois não cumpriu com as contrapartidas prometidas em juízo. Gilberto Vieira Breni. Gilberto Vieira Breni. Eu não tenho conhecimento de que o Roberto Graziano não cumpriu com aquilo que foi acordado em juízo. Ele tinha que pagar R$350 mil. Teve um período que ele estava contestando, porque ele
2016, ele fez um adiantamento de 7 milhões de reais para que o Guarani pudesse subir. E o Guarani subiu. Esses 7 milhões não tinham nada a ver com o estádio Brinco de Ouro, que ele pagou 105,5 milhões de reais. 105 milhões e 500 mil. Nada, absolutamente nada a ver. Só foi um empréstimo. Então ele queria descontar esses 350 mil daquilo que ele tinha que pagar. Ou seja, ele adiantou o dinheiro para o Guarani, sendo que ele tinha que pagar o Guarani. Se ele tinha que pagar o Guarani, ele queria descontar os 7 milhões. Acho que é 7 milhões. Não tenho certeza se será 7 milhões ou 3 milhões e 700. Mas, enfim, era um valor bastante considerável. E o Guarani não estava aceitando descontar. Porque o Guarani tem no contrato também um percentual, salvo engano, de 14% do VGV. Ou seja, quando o estádio Brinco de Ouro for demolido, lá vai ser edificado uma construção. Na época, inclusive, falou-se que ia construir ali um shopping, prédios de apartamentos e prédios de escritórios. A venda disso tudo, o Guarani teria no VGV, valor geral de vendas, 14%. Então, talvez o Guarani estava imaginando que isso fosse descontado lá, quando acontecesse o VGV. Mas o Roberto Graziano entendia que tinha que ser descontado já. Então, essa é a única informação que eu tenho que ele não cumpriu. Porque construção de um estádio, ele só pode tomar posse do Brinco de Ouro se construir um estádio para 12 mil lugares. Não existe um prazo para isso. Então, enquanto ele não constrói um estádio e um ICT para o Guarani continua usando o estádio Brinco de Ouro, sem pagar aluguel. Porque o Guarani não é mais proprietário do Brinco. Ele é do Roberto Graziano. O Guarani usa o Brinco de Ouro e não paga aluguel. Agora, se você tem outras informações, por favor, né? Passa para que a gente possa ter essa informação, porque do jeito que você colocou, fica muito vago. É em cima de nada. Não tem uma informação diferente daquela que eu tenho, de que o Roberto Graziano, sim, vinha cumprindo com as parcelas de 350. O que ele assinou em juízo foi que pagaria durante 10 anos. E foi por isso que a magistrada deu ganho de causa para o Roberto Graziano. Porque quem arrematou o estádio Brinco de Ouro foi o grupo Zafari, dono do Shopping Bourbon, ali do lado do Allianz Parque, o estádio do Palmeiras. 105 milhões. Foi o único que deu um lance e arrematou. Não teve nenhum concorrente. Só que o grupo Zafari ia tomar posse do estádio Brinco de Ouro em 30 dias. Em 30 dias o Guarani teria que espirrar fora. Não teria onde mandar os jogos. Teria que alugar uma casa em algum bairro da cidade para montar lá um escritório. Era ali que o Guarani passaria a existir. E aí a magistrada entendeu que o Guarani é um patrimônio da cidade de Campinas, e aí essa oferta ou essa proposta encaminhada pelo Roberto Graziano foi que evitou a insolvência do Guarani, que permitiu que o Guarani continuasse existindo e realizando jogos no estádio Brinco de Ouro. Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, um abraço para você, boa tarde.
Alô, Batista, grande abraço para você também, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes, falando do mercado da bola, né? O Rames Rodrigues, aquele mesmo colombiano que já passou pelo São Paulo, ele não vai ter o contrato renovado pelo León do México, vai ficar livre do mercado. Mais uma vez não deu certo em um clube. Daniel Paulista não é mais técnico do Sport, que está caindo para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Sport que ainda não anunciou o novo treinador. E o Fernando Marchiori, que deixou o Primavera de Indaiatuba, ele acertou com o Caxias. Por que ele foi para o Caxias? Além de calendário o ano todo, pelo que eu soube, ele vai ganhar cerca de 30% a 40% a mais do que ele ganhava aqui em Indaiatuba, Batista. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara? Feito 100% de lombo suíno, é saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Tem lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boindo Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT, do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Seara, no Iga Atacado, qualidade, praticidade e economia perto de você. Bandeirantes. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Batista, Frederico Ponte Preta do São Quirino. Agora tem que pagar o jogador, cara, tem que dar um jeito, liga lá, faz um acordo, porque a Ponte vai tomar um monte de processo e perder jogador, porque eu sei que tem vários jogadores que têm interesse em permanecer, só que eles só vão permanecer se pagarem, tá? Isso aí eu falei com um jogador mesmo, ele mora no mesmo condomínio que eu, e ele falou para mim que ficaria na boa, gostou da cidade, era questão de acertar os valores, né? Aliás, já tem um, né, deste elenco, campeão, que entrou na justiça. Quem é o jogador, hein, Pedro Piscinato? O zagueiro Anderson, ele deu entrada no processo aí cobrando um valor pouco mais de R$300 mil. Deu entrada nesse valor no sábado, dia 25 de outubro, dia da final, e hoje a Ponte Preta foi notificada. Daqui a pouquinho, durante meu boletim, eu vou trazer mais informações sobre esse processo que o Anderson entrou contra a Ponte Preta. 17h27, vamos falar do Guarani. Breno Beretta, diz aí, bebê. Bom, Batista, ontem uma reunião importantíssima do Conselho Deliberativo do Guarani para os conselheiros encaminharem, né, darem um aval para a reunião dos sócios. O nosso contato nesse momento é com o presidente do Conselho Deliberativo do Guarani, o Marcelo Dias, para falar sobre esse encaminhamento da SAF. Ô Marcelo, eu gostaria que você dissesse o seguinte, né, até para o torcedor do Guarani que está nos ouvindo. Quantas reuniões faltam para o Guarani aprovar a SAF
e quantas reuniões faltam para o Guarani ter uma nova SAF baseado na possibilidade de já ter as propostas, né? Para você deixar claro para o ouvinte, para o torcedor do Guarani. E como foi, é claro, a reunião de ontem. Um abraço para você, prazer em tê-lo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Boa tarde, Breno. Boa tarde, Batista. Todos os amigos da Rádio Bandeirantes. Tô com o retorno um pouquinho ruim. Se eu tiver dificuldade, vocês vão me interrompendo, por favor. Ontem nós tivemos uma reunião do Conselho Deliberativo voltada a tomar o parecer dos conselheiros no sentido de que informassem se concordam com a constituição de uma SAF. Isso não significa necessariamente que o Guarani já tenha uma proposta de um parceiro investidor. O clube pode compor uma SAF e ser proprietário de 100% das cotas dessa SAF. Né? A SAF é uma figura jurídica criada pela legislação, em que você aporta o seu patrimônio e você conduz o futebol de uma maneira apartada do clube e apartada da vida pregressa do clube. Então isso evidentemente que atrai o interesse dos investidores e cria a possibilidade de que em um futuro próximo o Guarani receba propostas. Mas nós não discutimos ontem qualquer proposta ainda, tendo em vista que nenhuma nos foi apresentada até o momento. Nós sabemos que existem pessoas interessadas, que existem instituições interessadas. O Guarani tem um prestador de serviços que é a Ernest Young, que faz esse intermédio, né, que faz essa peneira das eventuais propostas que podem chegar, mas nesse momento o que nós discutimos foi se haveria um interesse do Conselho Deliberativo, e nesse sentido foi emitido um parecer, de compor uma SAF, ou se nós continuaríamos como uma associação, né, como uma entidade associativa. Nós preferimos, então, opinar pela constituição de uma SAF que poderá ocorrer no futuro, tão logo a Assembleia resolva nesse sentido. Então foi só um parecer nesse momento. A próxima reunião, no caso, que seria com os sócios, já é para aprovar a SAF? Você acha que essa reunião vai acontecer ainda esse ano? Olha, existe a possibilidade, Breno. A próxima reunião seria uma reunião assemblear, né? Uma assembleia com todos os sócios, para que eles opinassem a respeito da constituição ou não de uma SAF. E aí muitos fatores podem influenciar nesse cronograma de trabalho. Como eu disse, neste momento, nós não temos nenhuma proposta efetiva de um investidor que queira integrar essa SAF. Nós sabemos de interesses, mas ainda não nos foi apresentada nenhuma proposta formal. Então, se a gente quiser fazer uma reunião agora, vai ser para compor a SAF, criar a SAF, mas o Guarani será o proprietário de 100% das cotas da SAF por enquanto. Ela vai ser uma estrutura que vai ser utilizada para algum fim administrativo, mas sem ainda qualquer investimento. Mas ela estará preparada para que um eventual investidor interessado, que tenha uma boa proposta do ponto de vista esportivo, principalmente, que é o que o torcedor espera, né? Com metas esportivas, que ele venha eventualmente a fazer uma proposta e, se aprovada pela Assembleia, ele venha integrar essa SAF conosco. Nós estamos conversando com Marcelo Dias, que é o presidente do Conselho Deliberativo do Guarani. Antes de eu passar para o Batista, para os nossos comentaristas, eu queria que você falasse um pouquinho sobre eleições, como que vai funcionar o processo, né? A partir de quando que as chapas podem se inscrever, quantos conselheiros precisa em cada chapa, né? Precisam em cada chapa, e quando você acha que deve ser marcada a assembleia para os sócios votarem no próximo conselho de administração que vai assumir o Guarani? Breno, a eleição esse ano é conjunta, tá? Até o último pleito, nós tínhamos uma eleição do conselho de administração em um ano e no outro ano do conselho deliberativo. Então havia um desgaste de energia muito grande, por conta disso
no meu mandato, há cerca de um ano, nós propusemos a unificação do processo eleitoral. Então, esse ano, pela primeira vez, nós teremos eleições gerais para todos os cargos de administração do Guarani. Então, será a eleição para o Conselho de Administração, para o Conselho Deliberativo, para o Conselho Fiscal, tudo de uma vez só. Essa eleição tem que ocorrer na primeira quinzena do mês de dezembro. Então, nós pretendemos realizá-la no dia 14 de dezembro, que é um domingo. Né? A gente tradicionalmente faz aos finais de semana para que o sócio possa ir votar, tenha tranquilidade de levar o seu voto, e nós temos tempo para organizar o processo eleitoral. Ainda essa semana nós divulgaremos o edital e as chapas poderão, então, apresentar as suas respectivas candidaturas. Para o Conselho Deliberativo são 60 pessoas, né? Você cadastra uma chapa com 60 apoiadores organizados em forma linear. Então, se essa chapa tiver votos para eleger 10 pessoas, ela vai eleger os 10 primeiros. Então, você tem que organizar da maneira devida e cumprir todos os requisitos. Já a chapa do Conselho de Administração é uma chapa de 7 pessoas, né, que são 3 efetivos e 4 suplentes. E também tem os apoiadores, são 80 apoiadores que a chapa precisa apresentar. Há uma série de requisitos que precisam ser cumpridos, né, requisitos importantes para garantir a lisura do processo todo e que as pessoas que vão ser eleitas são probas e libadas e vão poder desenvolver a sua função adequadamente. Então, o procedimento é esse. Nós teremos o edital essa semana, aí nós temos um prazo para que as chapas façam a inscrição. Depois disso, uma comissão eleitoral que também será eleita pelo Conselho Deliberativo, provavelmente no início de novembro, avalia essas candidaturas, defere essas candidaturas ou indefere. Se indeferir, o titular da candidatura indeferida pode apresentar lá algum tipo de correção, ele tem um prazo para isso, é feita uma nova análise, e aí quando todas as candidaturas estiverem homologadas ou denegadas, a gente aguarda a Assembleia Eleitoral, que deve ser, como eu disse, no dia 14 de dezembro. Batista, ao vivo conosco, o presidente do Conselho Deliberativo do Guarani, o Marcelo Dias. Ô Marcelo, um abraço, prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes, muito obrigado pela entrevista, viu? Ô Batista, um abraço, fico feliz sempre de estar aqui com vocês, é muito agradável para mim falar com os amigos. Quem tem direito a voto nessa Assembleia? Você já disse, Assembleia de Sócios. Por exemplo, sócio torcedor, tem direito a voto ou não? O sócio torcedor, Batista, ele vota em um processo eleitoral à parte para a eleição dos conselheiros sócio-campeão. O sócio-campeão elege 5 conselheiros que participam do conselho. Nós fizemos uma alteração estatutária que no próximo processo eleitoral permitirá que esse sócio-campeão, desde que cumprido alguns requisitos, ele vote também na eleição do Conselho de Administração. Mas, neste momento, o sócio-campeão tem direito a votar na eleição dos 5 conselheiros deliberativos que integram o conselho e que são provenientes do programa. Sobre a Ernest Young, né? Uma empresa séria, competente e que tem trabalhos prestados aí para vários clubes de futebol e empresas multinacionais. Então, a empresa em si, o Guarani está muito bem respaldado. Agora, como que funciona esse relacionamento com a empresa? Você já disse que é uma prestadora de serviço. O Guarani será informado por essa empresa. Quando aparecerem as propostas, a empresa vai indicar, ora, é o seguinte, essa é a melhor proposta. Ou vai fazer uma avaliação das empresas interessadas, dos grupos interessados, e essa avaliação a Ernest Young vai entregar para o Guarani. O Guarani é que vai decidir com qual grupo vai fechar. É assim que funciona, Marcelo? É exatamente assim, Batista. O propósito do serviço da Ernest Young
nos auxiliar na avaliação das propostas feitas por eventuais proponentes interessados. Saber se essa empresa tem lastro financeiro, se ela é uma empresa idônea, se o que ela está propondo atende às nossas expectativas, e ela emite, evidentemente, um parecer a respeito de cada proposta que porventura venha. Mas cabe ao Guarani, à sua assembleia, ao seu associado, resolver se pretende ou não fechar alguma das propostas e qual delas pretende fechar. A decisão em última instância é a de nossa Assembleia. Mas a Ernest Young, como o Batista muito bem colocou, é uma empresa extremamente séria, com um know-how grandioso na área de auditoria, de análise, e ela tem muito a contribuir com a celeridade e com a transparência e com a segurança, sobretudo, desse processo, né? Porque nós, embora tenhamos muitos advogados nos nossos quadros, a gente espera que uma empresa desse quilate, dessa magnitude, nos auxilie avaliando aspectos negociais e dando aí a sua opinião a respeito de tudo. Então a Ernest Young não vai indicar uma empresa. Olha, essa aqui é a melhor. Não é o papel da Ernest Young? Não, não é esse. Quem decide quem é a melhor somos nós enquanto associados, né? É a Assembleia do Guarani. Mas ela pode, evidentemente, dizer: a meu sentir, a proposta mais segura do ponto de vista jurídico é essa. A meu sentir, a proposta mais vantajosa do ponto de vista financeiro é aquela. Ela pode emitir o seu parecer e, evidentemente, esse parecer seria levado à Assembleia de Sócios. Se houver uma única proposta, ela vai dizer se ela considera que essa é uma proposta aceitável, positiva, interessante ou arriscada, que deva ser melhor discutida, melhor pensada. O papel dela é emitir um parecer a respeito de cada proposta que porventura venha. Ô Marcelo, e quem é que vai avaliar o valor? Quanto vale o Guarani? Eu, por exemplo, não tenho conhecimento e também não sou o expert na área para dizer, olha, o Guarani vale tanto, a marca Guarani tem esse valor. Nós tivemos um caso recentemente, o Cruzeiro foi vendido para o Ronaldo, o Fenômeno, né, que depois repassou para o Pedrinho do supermercado. E aí depois chegaram à conclusão de que o Cruzeiro valia 3 vezes mais do que o que efetivamente ele foi vendido. Quem que vai fazer esta avaliação e dizer quanto vale o Guarani? É muito difícil, Batista, você ter uma avaliação objetiva do valor de um clube, né? Porque isso parte de uma série de parâmetros que você pode elencar como mais ou menos importantes. Então é muito complicado você dizer, olha, tem um método preciso para se avaliar o valor de um clube de futebol. A Ernest Young nos trouxe já muitas vezes alguns desses parâmetros. Alguns parâmetros que podem subsidiar uma análise para se dizer se uma SAF, uma proposta de SAF é vantajosa do ponto de vista estritamente financeiro. Agora, há de se tomar muito cuidado, Batista, com essa questão do valor da SAF, né? Porque a gente tem ouvido aí propostas no mercado de 1 bilhão, 1 bilhão e meio, são valores que são lançados aí na mídia como se fossem extremamente expressivos, e quando você vai ver efetivamente a proposta da SAF, ela quase não contempla investimento direto no futebol, ou ela amplia esse investimento por muitos e muitos anos e acaba diluindo isso de alguma maneira que o investidor pouco tem que aportar. Então eu acho que mais do que o valor em si, o que eu pelo menos espero e acredito que boa parte dos associados bugrinos, é uma proposta que efetivamente venha com aportes no futebol e que traga, sobretudo, um projeto de vitória esportiva, de êxito esportivo. Porque o Guarani está avaliando se tornar uma SAF por que razão? Para subir de degrau, para que ele deixe uma condição de mediocridade, que é essa a melhor palavra que nós podemos utilizar, para que a gente deixe de viver em meio à mediocridade
e passemos a um patamar de dignidade, um patamar de destaque no seio esportivo nacional. É isso que o torcedor quer. O torcedor quer estar na Série A, o torcedor quer participar de competições importantes, de competições internacionais. Então, o que nós esperamos em termos de proposta é um investidor que nos traga esse tipo de intenção, né? De que vai levar o Guarani para uma situação relevante no cenário nacional e que efetivamente venha para fazer aportes no futebol, né? Evidentemente nos auxiliar com os passivos que temos, mas que ele venha para fazer aportes no futebol. Não uma proposta oca, uma proposta genérica que fale de um número gritante, exorbitante, e aí eu tenho que dar, por exemplo, para ilustrar a situação da Portuguesa, que se falou em uma proposta bilionária, e quando se foi ver, o investimento direto no futebol é muito pequeno. É um investimento que dificilmente vai trazer a Portuguesa para um patamar superior em termos esportivos. Então é difícil avaliar, a resposta é essa, é difícil avaliar o valor, mas a gente vai ter que ser muito cuidadoso para encontrar um ponto que seja interessante para o clube. Valeu, Marcelo, um abraço, muito obrigado pela sua participação. Marcelo Dias, presidente do Conselho Deliberativo do Guarani. A sua gestão vai até quando? A minha gestão vai até 31 de dezembro de 2025, Batista. Eu tive uma extensão de gestão aí, era para ser de 3 anos e foi de pouco mais do que isso, justamente por conta da unificação das eleições. Vai permanecer? Batista, eu concluindo a minha gestão, por estatuto eu me torno um conselheiro vitalício, né? Então eu pretendo continuar como conselheiro, a minha ideia é continuar auxiliando com o meu pouquinho, na medida do possível, mas eu pretendo que outras pessoas também possam ocupar a cadeira de presidente, renovar a gestão, porque eu acho que esse tipo de renovação é muito importante. Quando será a eleição do conselho? Dia 14... da presidência, você diz? Não, do Conselho Deliberativo, né? Dia 14, junto com a eleição do Conselho de Administração, 14 de dezembro. Ah, perfeito. Então é simultâneo, ou seja, elege o Conselho de Administração e também o Conselho Deliberativo. Exato, Batista. Esse vai ser o primeiro ano em que isso vai ocorrer. Até as últimas eleições, um ano você fazia do CA e no seguinte a do CD. Esse ano nós resolvemos unificar para ter um gasto menor, para facilitar. Abraço, Marcelo. Muito obrigado, viu? Um abraço, Batista. Um abraço a todos vocês. Marcelo Dias, presidente do Conselho Deliberativo do Guarani. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você. Boa tarde. Oi, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço sempre muito especial para o nosso ouvinte. Vamos lá, vamos ao Fala Galera do dia de hoje, porque o tempo urge. Vamos lá. Fala Galera, você aprovaria Roberto Graziano à frente de uma possível SAF no Guarani? Desde que seja bom para o Guarani. Então, SAF não é solução de todos os problemas. SAF tem que ser um negócio seguro para o clube, para melhorar o que existe. Para ficar igual não precisa de SAF. Marcelo Fernandes ou Elvis, se pudesse manter só um dos dois para a próxima temporada, quem você manteria? Eu manteria os dois, mas tem que escolher entre o técnico e o Elvis, eu fico com Marcelo Fernandes. Batista. Bem, são 17 horas e 47 minutos em Campinas, ouvinte no ar. Batista, Greg, CH, Tigrão. Batista, é o seguinte, quem for o presidente da Ponte tem que fazer de tudo para segurar a espinha dorsal desse time aí, ó. Espinha dorsal que eu tô falando é o goleiro, o zagueiro central, o Wanderson, o 4 zagueiro, o Simon, que deu a volta por cima, fez um puta no campeonato bom. Se desse pra ficar com o Elvis. Entendeu? A espinha dorsal desse time aí é a defesa da Ponte. E os médios volantes se desse pra ficar. Porque eu acho que se mudar demais,
o ano que vem vai ser pior do que esse ano, porque o ano que vem tudo bem que as verbas vai ser maior, mas o campeonato vai ser mais difícil. Tem que entrar na Copa do Brasil para ganhar alguma coisa. Tá entendendo? E eu acho, na minha opinião, quem for o presidente, que eu não mexia no Marquinho não, deixava o Marquinho quieto aí. Mas é eles que vão mexer, vamos ver o que vai dar. Uma boa noite para você, Batista. Que Deus abençoe vocês. Mário de Hortolândia. Abraço, mais um. Olá, Batista. Boa noite. Quem está falando aqui é o Carlinhos Japonês. Desculpa estar ausente por algum tempo. Você sabe como é a questão da situação, né? Mas, terminando agora o campeonato, nós estamos verificando agora que você vê que não deu nem tempo de terminar o campeonato. Já um jogador da Ponte Preta já entrou no processo na justiça. Isso, com certeza, com uma grande dificuldade de saldar os compromissos, vai acontecer com outros jogadores também. Eu penso imediatamente, eu acho que o Guarani deveria correr atrás desses dois jogadores que são importantíssimos e que seria ótimo no elenco do Bugre. O goleiro, né? E esse Anderson, que entrou na justiça contra a Ponte Preta. O que vocês acham, ô Batista, CH e Tigrão? Bom, CH, você foi citado pelo Carlinhos Japonês. E aí, CH? Os dois nomes sugeridos por ele são interessantes para os dois times de Campinas. Eu tô com ele, tá correto. Eu recebi uma informação que, claro, é de bastidor, de que o Guarani teria feito uma proposta para os empresários do Diogo Silva e do Toró. Não fez proposta para o Anderson. Fez proposta para o Toró e também para o Diogo Silva. Esse período é muito fértil para especulações. Então, sempre que vem algum tipo de informação, eu sempre coloco como uma ressalva, né? Não dá realmente para botar fé em todas as informações que vêm chegando. A gente tenta checar o máximo possível. Essa informação que eu recebi já é de algum tempo, que o Guarani estava procurando os empresários do Diogo Silva e também do Toró. E recebi também uma informação que o Pacheco está indo para o Noroeste. O Noroeste também está levando o Lelkovic, lateral esquerdo, que veio da Inter de Limeira para a Ponte. Teve pouquíssima minutagem e está deixando a Ponte, está indo, portanto, para o Noroeste. Os dois laterais, Pacheco, que é lateral direito, e o Lelkovic, que é lateral esquerdo. Ele foi, durante o tempo inteiro, reserva no time da Ponte. Mas volto a repetir, período muito fértil para especulações. Sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa, que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos, feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com um toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Tem combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora aromadazervas.com.br e transforme o sabor da sua vida.
e não deixe de provar, de saborear o nosso chimichurri. 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 Sensacional. É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato, que comanda a Aroma das Ervas. Andréia. Boa tarde, Batista e toda a equipe. Feliz e chorando de emoção pela macaquinha. Foi maravilhoso. Está dizendo aqui a Andréia. Sensacional estar lá junto com meu pai e meu irmão. Queríamos a entrega da taça, mas não teve jeito. Um abraço a toda a equipe, sempre brilhante nas transmissões, em especial o Tigrão, pelas palavras depois do jogo. Andréia, meu pai Emílio do Bonfim. Valeu, Andréia. Abraço para você e também para o seu pai. Importante, né? Muito importante esse tipo de atividade. Estar dentro de um estádio de futebol com a família, no seu caso, com o seu pai e também com o seu irmão, dividindo as emoções, dividindo exatamente aquela sensação de torcer para o time do coração. Nem sempre é assim, né? Famílias, às vezes, estão fragmentadas. Cada um torce para um time, mas todos torcendo para o mesmo time é algo realmente divinal. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Mensagem de texto, então. Batista, boa tarde. Minha mensagem ficou grande, mas acho legal o tema e gostaria da opinião, da posição de vocês. Uma coisa é o que fizeram esses jogadores da Ponte e seu treinador, que vai muito além do merecimento. É uma recompensa pela coragem, hombridade e tantos outros adjetivos que poderíamos colocar. Isso não vale para o seu presidente. Contratou e não pagou. Futebol brasileiro não é sério. Isso é desproporcional e injusto com os demais clubes, que montaram elencos modestos e pagaram em dia. Quantos outros times não gostariam de ter Elvis, Diogo Silva, Jé, só que se comprometeram primeiro com a competição e depois com a sua realidade. Se essa moda pega, ano que vem teremos o Gabigol na Série D, reflexo da nossa cultura do bendito jeitinho, onde se vale tudo para conseguir o que quer. O dia que houver punição, perda de pontos e seriedade, o campeão nunca será aquele que deve, mas aquele que paga. Parabéns à Ponte pelos seus bravos jogadores, mas de resto tudo é uma grande piada. André Yoshida de Santos. Abraço para você, André Yoshida. Normalmente não faço isso, né? Mensagens muito longas são já imediatamente cortadas para que muitos possam ter a oportunidade de se manifestarem, mas você colocou com muita educação tudo aquilo que você queria dizer, então li integralmente a sua mensagem, tá bom? Abraço para você, muito obrigado pela sua participação. São 17h57, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300 Iguatemi. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Para quem não abre mão de uma internet que está sempre ao seu lado, Desktop é conexão de verdade, presente nos momentos mais importantes. Internet 100% fibra ótica, bicampeã, como a melhor do estado de São Paulo, com planos de 200 MB a 1 GB a partir de R$ 79,99 por mês. Assine agora. Ligue 0800 100 0102. Acesse desktop.com.br ou vá até a loja mais próxima. Desktop, sempre ao seu lado. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a semifinal da Copa Sul-Americana hoje à noite, 9h30. A bola rola na Arena MRV em Belo Horizonte, tem Atlético Mineiro e Del Valle. É o jogo da volta da competição semifinal. Na ida, Dudu marcou o gol de empate para o Galo aos 46 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o time mineiro precisa apenas de uma vitória para chegar à decisão. Já o Del Valle busca chegar à final e se tornar o maior campeão da história da Sul-Americana. O time equatoriano tem 2 títulos. O provável Galo: Everson, Vitor Hugo, Juan e Júnior Alonso, Guilherme Arana, Igor Gomes, Alan Franco e Bernard, Dudu, Rony e Hulk. O provável Del Valle de Guido Avilar, Fernandes, Carabarral, Chunque e Cortez, Mendes, Jordial, Civari, Sornosa, Caguá, Rodrigues e Spinelli. Javier Rabanal comanda o Del Valle. O técnico do Galo é o Sampaoli. Apita o jogo Esteban Ostoiti do Uruguai. Christian Ferreira do Uruguai vai ser o árbitro de vídeo. 9h30 da noite hoje a bola rola. Tem Atlético Mineiro e Del Valle valendo vaga na decisão da Copa Sul-Americana. Aqui no Sicredi a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como o WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi. É ter com quem contar. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h02 hoje até 19h30. Ouvinte no ar, mais um. Boa noite, Batista. Tudo bom? Denis Ponte Pretânia aqui. Tô lendo aqui esse comentário aí que o time do Guarani tá querendo o time da Ponte inteiro. Pode ser que consiga, né?
Mas os caras têm que entender que agora estão na 3ª divisão, né? E os jogadores da Ponte estão valorizados, né? Então qualquer proposta de time de Série B, Série A ou Série A do Paulista, eles preferem ir pro time com uma divisão acima, né? Porque eles estão lá embaixo, né? Mas boa noite para vocês aí. Boa noite, um abraço, mais um. Boa noite, Batista. Boa noite, amigos da Band. Paulo do Cambuí. Batista, olha, eu não morro de amores pelo Eberlin, não. Acho, inclusive, que ele podia ter um pouco mais de conduta nas entrevistas dele, ser um pouco mais educado, inclusive, em algumas entrevistas. Isso é uma coisa. Agora, quando a gente ouve quem são as pessoas da oposição, da ânsia de vômito, né? Pessoas que foram impeachmentadas do clube, pessoas que levaram o clube nessa situação que se encontra hoje e querem voltar para fazer o quê? Tá que nem o Corinthians. A mesma diretoria, o mesmo pessoal que afundou o clube quer voltar para quê? É um absurdo. Nesses momentos, a torcida, os torcedores precisariam se manifestar contra. Ao invés de em CT bater em jogadores quando a coisa não tá boa, e não estou recomendando que se bata em ninguém, mas demonstrar que não querem essa corja de volta. Eles levaram o clube nessa situação que o clube se encontra financeiramente. Abraço a todos. Abraço, muito obrigado pela participação aqui no Espaço do Ouvinte. Precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas para veículos nacionais e importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tem tudo à pronta entrega. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas em Campinas e região. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp. Pode ser que você tenha alguma dúvida com relação à peça que o seu veículo está precisando. Tendo o número de WhatsApp fica mais fácil, né? Você fala diretamente com o vendedor. Então, descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. 18:06, informações da Ponte Preta. Pedro Piscinato diz aí, Pedrão. Batistão, a Ponte foi campeã no sábado, né? Queria trazer aqui alguns números da campanha da Macaca nesta Série C. Ao todo foram 27 jogos, 19 na primeira fase, 6 jogos no quadrangular final e, é claro, mais os 2 jogos da finais, ida e volta. Ao total foram 16 vitórias, apenas 5 empates e 6 derrotas. A Ponte marcou nesse campeonato 26 gols e sofreu 19. E desses 29 gols marcados pela Ponte Preta, o Toró, artilheiro da Macaca, foi responsável por 8 desses 29 gols e também foi artilheiro da competição ao lado do Iago Teles, atacante do Londrina. E com essa artilharia do Toró, ele quebra um tabu aí que desde 2017 a Ponte Preta não tinha um artilheiro no seu elenco de alguma competição. Naquela ocasião, William Potker, no campeonato estadual de 2017, foi artilheiro ao lado do Gilberto, atacante do São Paulo,
Mas no Campeonato Brasileiro, em 2016, o Potker também foi artilheiro da competição, ao lado do Diego Souza e também do Fred, marcando 14 gols. Então, desde 2017, aí a Ponte não tinha um artilheiro do campeonato. E falando sobre o sistema defensivo, desde a chegada do Marcelo Fernandes no comando da Ponte Preta, foram 11 jogos e apenas 4 gols sofridos. Ele, é claro, com o Alberto Valentim, por exemplo, quem jogava na lateral direita era o Maguinho. Muitas das vezes ele escalava um time ali com 3 zagueiros. Desde a chegada do Marcelo ficou definida essa linha defensiva com Diogo Silva no gol, Pacheco, Anderson, Simon e Arthur, e foram apenas 4 gols sofridos em 11 partidas. E na coletiva após o título da Série C, o Diogo fala justamente sobre o sistema defensivo e sobre como era trabalhado, que a marcação da zaga começava lá no ataque. Nós vamos conferir um trecho agora. Primeiro, tem chovendo molhado, né? Uma felicidade enorme de poder conquistar esse título com essa camisa, né? Quebrar esse tabu. Hoje já pode se falar, o Ponte Preta agora também é campeão nacional e eu glorifico e exalto o nome do Senhor. E nós sabíamos que era muito importante durante toda a competição, principalmente na fase decisiva, que não sofrer gols era um passo muito importante para nós vencermos as partidas. E você falou de uma zaga bem postada e tal, mas eu vejo um pouco ao contrário. Nossa linha defensiva ela começou desde lá do ataque, os caras pressionando, os caras marcando, e aí quando se passava, nós estávamos lá atrás bem postado, concentrado e podemos ajudar toda a equipe. Da mesma forma como também fizemos o gol. Às vezes o gol saiu da construção lá de trás. Então o sistema defensivo é num todo, é o time todo. E graças a Deus nós fomos muito felizes, sofremos poucos gols e isso foi um passo importante para hoje a gente estar comemorando esse título, graças a Deus. E aí também separei um trecho do Marcelo que ele fala sobre a equipe ali, comissão técnica, preparadores de goleiros, e fala também, exalta o que esse grupo de jogadores da Ponte Preta fez durante essa temporada disputando a Série C. Eu vou falar uma coisa pra você, eu sou o comandante sim, esse aqui é meu auxiliar, preparador físico, e tem uma equipe aqui dentro da Ponte Preta, eu já falei, Léo Cupertino, Norberto, Giga, Lauro, Chau, o Alê, esses caras foram fundamentais para nossa chegada, não tenha dúvida disso, foram fundamentais. Agora eu vou falar uma coisa pra você aqui, vocês podem escutar o que eu vou falar agora. Isso que aconteceu hoje, por tudo que acontece aqui na Ponte Preta, nunca mais vai acontecer. Vocês podem ter certeza disso. Ter certeza que se reuniu um grupo, foi montado um grupo de homens e profissionais do primeiro escalão. O que esses caras fizeram por esse clube, a resiliência deles com todos os problemas que tiveram, é digno de entregar um troféu para cada um. Esses jogadores valem ouro. Eu faço questão, quando a torcida vir aqui, de falar o que esses jogadores representam e são comprometidos a essa camisa. Só que assim, não vamos tampar o sol com a peneira. Vem uma Série B, vem um Paulista Série A, a Ponte Preta tem que se organizar e muito, muito. Porque agora são competições, não que essa competição foi dificílima, só nós sabemos o que nós passamos aqui. Mas o que vem pela frente, a Ponte Preta tem que se organizar muito, mas muito mesmo, para não ter que voltar para essa divisão que jamais ela poderia ter estado. E também separei um trecho do Elvis. Desde sábado existe a discussão, o Elvis é ídolo, não é ídolo, parte da torcida o considera como ídolo. Ouvi, melhor dizendo, até mensagens dizendo que ele é o maior jogador da história da Ponte Preta, o que eu discordo, mas o Elvis responde se ele se considera ou não um ídolo da Ponte Preta. Não, eu não me considero nada, eu me considero um vencedor de ter uma família, de ter saído de casa com 11 anos, numa cidade de 5 mil habitantes. Hoje meu pai está aqui, minha mãe infelizmente não pode estar, minha irmã está lá no Paraná, mas estava torcendo muito. Então assim, eu não me considero nada, eu sou um vencedor na vida. E minha família, minha esposa Vanessa, meus filhos, Luiz Gabriel, Maria Luísa, meu pai, o pessoal de Janiópolis, da minha cidade do Paraná,
tanto de mensagem bonita, tanto que esse pessoal me admira, isso aí não tem preço pra mim. Agora eu não vim aqui pra querer ser ídolo de nada, eu vim aqui pra fazer a minha história, e quem tem que considerar ser ídolo não é o torcedor. Eu, graças a Deus, eu tenho muito pé no chão, até minhas entrevistas você vê, eu falei pra gente respeitar o campeonato, desde quando todo mundo citou, Ponte Preta, quer pegar, quer isso, quer aquilo, eu sempre falei, pé no chão. Pé no chão que a gente vai conseguir. Então, assim, o Elvis não é ídolo de nada, pelo contrário. Esse grupo de jogadores, eu quero que vocês da imprensa saliente, grupo de jogadores. Elvis não, Elvis fez parte da engrenagem e saiu vitorioso. Então, assim, eu estou muito feliz por esse time, vou buscar com esse aqui na Ponte Preta. E agora é comemorar e ver o que vai acontecer no futuro, mas assim, minha passagem aqui está marcada e se for um adeus, saio feliz e com dever cumprido. Tá aí as palavras do Elvis, no final ali cita até se for um possível adeus, diz que ele sai com o dever cumprido. O contrato do Elvis vai até o dia 30 de novembro deste ano. Mas eu vou trazer aqui, Batistão, uma lista completa dos jogadores que já estão em fim de contrato com a Ponte Preta. O goleiro Matheus Kaiser tem contrato até o dia 31 desse mês, sexta-feira. Laterais, Lelkovic e Pacheco. Lelkovic tem contrato de empréstimo, ele que é do Grêmio Prudente, até o dia 30, quinta-feira. E o Pacheco, assim como ele disse também na tela da Band+, até o dia 31, sexta-feira. Então, justamente dois jogadores aí que você citou que talvez estejam indo para o Noroeste, esses dois jogadores têm contrato com a Ponte Preta só até essa semana. Os zagueiros, o Edson, garoto da base, tem contrato até o dia 31 de dezembro deste ano. O Sérgio Rafael e o Darley Santos, os dois têm contrato até o dia 31 de outubro, essa semana, sexta-feira. Os volantes, Léo Oliveira e Lucas Cândido, também até o dia 31 de outubro, essa semana. O Elvis, como eu disse, tem contrato até o dia 30 de novembro e o Serginho tem contrato até o dia 31 de dezembro. E os atacantes? O Toró tem contrato até dia 31 de outubro, essa semana também, assim como o Diego Tavares também, 31 de outubro. E o Ricardo Oliveira, utilizado apenas meio tempo lá na partida contra o Brusque, disputou apenas 45 minutos com a camisa da Ponte Preta, também contrato até dia 31 de outubro, esta sexta-feira. E falando sobre o Anderson, ele que foi o primeiro desse elenco aí que vinha jogando, né? O Everton Brito estava machucado, entrou com uma ação, mas dos jogadores que vinham jogando, o Anderson foi o primeiro. E dentro da Ponte Preta, mas é claro, até nós aqui da imprensa também já sabemos que devem vir mais processos no decorrer dos próximos dias e das próximas semanas. O jogador entrou com um processo na 10ª Vara do Trabalho de Campinas no sábado, dia 25 de outubro, dia da final, e ele cobra um valor de R$ 343.588,66. Não está esclarecido o que ele cobra dentro desse valor, mas o Anderson aí, primeiro jogador desse elenco campeão da Macaca a entrar com um processo contra a Ponte Preta. Batista? São 18h16. Vamos para um rápido intervalo, depois vamos debater a Macaca aqui na Rádio Bandeirantes. Voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300 Iguatemi. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência.
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produtos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18 e 19, hoje até 19 horas e 30 minutos. Esporte em Debate aqui pela Rádio Bandeirantes. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman. O Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço, boa noite. Boa noite, um abraço para você também, Batista. Boa noite aos amigos da Bandeirantes. Vamos lá então pro Fala Galera da terça-feira, dia 28 de outubro. Hoje é dia de São Judas Tadeu, um dos santos mais queridos e admirados da religião católica. Vamos lá então. Você aprovaria Roberto Graziano à frente de uma possível SAF do Guarani? Eu não posso responder essa pergunta de jeito nenhum. Eu não aprovo e nem desaprovo nem o Graziano e nem nenhum outro investidor sem conhecer como é que vai ser o contrato. A princípio, tenho nada contra o senhor Roberto Graziano, muito pelo contrário. Não o conheço pessoalmente, mas ele é parceiro do Guarani há muitos anos. Eu acho que hoje, com uma ligação umbilical, que ele é o proprietário do estádio, está registrado em seu nome ou em nome de suas empresas. As matrículas no registro, são várias matrículas no cartório de registro de imóveis de Campinas. Então, nada contra, absolutamente nada. Agora, se aprova, mas aprova como? Vai por quanto? Como é que vai ser a parceria? Como é que vai ser o aporte? Por quantos anos? Qual o valor? Qual vai ser a prioridade? Vai ser mantida a questão da construção do estádio para 12 mil pessoas? Não vai? Vai ser feito um novo acordo na justiça? Não sei, não tenho elementos. A princípio, com relação ao Roberto Graziano, absolutamente nada contra. Mas dizer que eu aprovo? Não. Eu aprovarei ele à frente da SAF depois de conhecer os termos da SAF. E assim seria com qualquer outro investidor que venha se candidatar aí a ser esse parceiro ou a ser esse proprietário da SA, da Sociedade Anônima do Futebol, que está aí prestes a ser sacramentada no Guarani. E agora o Fala Galera da Ponte. Marcelo Fernandes ou Elvis? Se você pudesse manter só um dos dois para a próxima temporada,
quem você manteria? Um é treinador e um é jogador, né? Seria bom se fosse uma disputa entre 2 jogadores, né? São funções completamente diferentes. A princípio, eu gostaria de manter os 2. Acho que o Elvis já está aí, nesse seu último pronunciamento, dando já aí pistas muito claras de que foi a sua última partida com a camisa da Ponte. Isso é uma pena, mas ele teve 4 anos gigantescos, brilhantes, momentos excepcionais, momentos mais difíceis, contusões, mas o saldo dele é extremamente positivo e ele é um ídolo sim da Ponte. Agora eu acho que deu para o Elvis, ele já tem propostas, eu acho que o ciclo dele está encerrado e ele sai com portas abertas e com o nome escrito na história do clube. Isso é muito importante. Então, já que eu acho que o Elvis está indo, você tem só uma bala de prata. E aí? Elvis ou Marcelo? Quem você manteria? O Marcelo Fernandes. Tigrão, Júnior Fernandes fez uma pergunta interessante que você vai responder. Se pudéssemos voltar no tempo, o Elvis faria parte do elenco de 1977. Você responde em 50 segundos. Você sabia que a Desktop também oferece soluções completas de internet para empresas? Sim, com mais de 57 mil quilômetros de rede própria e 100% fibra ótica. Garante alta capilaridade, velocidade, estabilidade e segurança para manter o seu negócio sempre online. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. E não é só tecnologia, é parceria com quem entende o seu negócio e quer ver você crescer. Com a Desktop, sua empresa conta com atendimento dedicado, feito por quem sabe a importância de estar ao seu lado em todos os momentos. Quer uma conexão que acompanhe o ritmo da sua empresa? Acesse desktop.com.br, fale com o nosso time e descubra o plano ideal para impulsionar os seus negócios. Desktop Empresas. Rádio Bandeirantes. E aí, Tigrão, pegou a pergunta do Júnior Fernandes? Ou não? Peguei a pergunta sim. E respondo com clareza total e sem vaselina. Sem vaselinagem, sem sabonetagem. Faria sim parte do elenco, mas não do time titular. 18h26. Ouvinte participando. Boa tarde, Batista e equipe. Na opinião de vocês, como deverá ser montado o time para o próximo ano, já que a partir de 2026 teremos um novo calendário aqui no Brasil? Até hoje, montava um time para o Paulista e trocava somente peças necessárias. Obrigado pelo apoio aos times da cidade. Alain Oliveira, Jardim Uruguai, Campinas, Ponte Preta. Bom, provavelmente ele está querendo saber com relação à Ponte. Mas a pergunta do Alain Oliveira também pode ser extensiva ao Guarani. Eu quero ouvi-lo, CH. A pergunta do Alain Oliveira, Jardim Uruguai. É uma pergunta muito difícil de ser respondida porque ela é abrangente. E ela é minuciosa, é complicada. Sabe por quê? Em primeiro lugar, que tem eleições nos 2 times. Eu vou começar pela Ponte. A Ponte tem algo que a favorece na montagem, que é o calendário e as divisões dos campeonatos que ela vai disputar, além de Copa do Brasil. Esse é o ponto positivo.
O ponto negativo é a dívida que ela contraiu, porque essa dívida, o mercado sabe a dificuldade da Ponte. Então é uma dificuldade de convencimento aos atletas que o que aconteceu nesse ano não vai se repetir no ano que vem. Então não vai ser uma tarefa fácil. Só ter a possibilidade de estar no Paulistão e no Brasileiro da Série B, na minha ótica, não é suficiente para convencer alguns atletas. Vamos aguardar e torcer para que dê tudo certo. No Guarani é uma dificuldade diferente. O Guarani que terminou e vai terminar o ano com as contas em dia, mas ela está aí de maneira eminente a possibilidade de SAF. Não dá para saber, porque eu não conheço as propostas. Então, como será o futuro do Guarani? Não sei. Eu só espero que o Guarani faça um negócio que seja bom para ele. Tem que ser bom para quem compra também, tem que ser bom para os dois. Agora, no afogadilho, normalmente não se faz bons negócios. Pode existir uma exceção. Sei que todos os cuidados estão sendo tomados, mas nunca é demais avisar. Cuidado, porque é um caminho sem volta. Vou trazer de novo a história do Vasco para usar como grande exemplo. O Vasco só tomou de volta a SAF que o Vasco vendeu para 777 porque a justiça determinou e porque os donos da 777 estão presos dos Estados Unidos. Senão o Vasco estava na Série C, que não ia ter dinheiro para nada, tudo travado, tudo confiscado. Então, muito cuidado. Então a dificuldade vai existir para os dois, de maneira diferente. São 18h29. Batista, parabéns pela narração emocionante no final da partida. Você falou o que é ser pontepretano. Fiquei para fora do estádio ouvindo a Bandeirantes. Só entrei no final mesmo. Vocês têm ideia, mais ou menos, de quantos torcedores ficaram pro lado de fora? Olha, eu estava narrando o jogo pela TV. Band, aliás, uma vez mais, e não me canso de agradecer a grande audiência do Grupo Bandeirantes. TV, a maior audiência da Band Mais TV na história, desde o seu lançamento em Campinas, com o jogo da Ponte Londrina. E na Rádio Bandeirantes, grande audiência. Então o Grupo Bandeirantes marcou de maneira significativa a trajetória dos times de Campinas nesta Série C e finalizando realmente com chave de ouro na decisão do campeonato. E eu estava observando, nós colocamos uma câmera para mostrar em frente ao estádio. Tinha muita gente lá. Não sei precisar o número, mas depois teve uma confusão, não sei qual foi o motivo. Até o Vinícius Abarca, repórter que estava pela televisão, ele disse que um torcedor da Ponte tentou colocar um aparelho de televisão para que os torcedores que estavam lá pudessem assistir o jogo. E aí a confusão começou, a cavalaria chegou, e aí bombas, 5 ou 6 bombas, estouraram ali de frente ao estádio. Com isso deu um esparramote ali, né? Deu um espalha-brasa. Depois o tempo passou e os torcedores começaram a aglomerar novamente. Até que os portões foram abertos e aí os torcedores que estavam do lado de fora entraram, passaram para dentro do estádio. Então é muito difícil precisar o número de torcedores, mas era um contingente muito grande. E também eu estava vendo uma foto de um jogo
que é considerado o jogo de maior torcida da Ponte no Majestoso, que foi o jogo contra o Santos de Pelé. 33 mil pagantes. Só que dizem que os portões foram arrebentados e lá entraram mais de 40 mil torcedores. Essa foto é uma foto de frente ao estádio, uma foto da aglomeração. E aí, transportando para 2025, uma foto muito parecida, muito próxima do local onde a foto lá do jogo do Santos foi tirada, e também havia um contingente parecido com o jogo do Santos do Pelé. Então, realmente, o número de torcedores do lado de fora era um número muito grande, viu? Abraço para você, muito obrigado. Oi, bebê. Eu estava atrás do gol de entrada do Majestoso, né? Até a hora que começou aquela confusão, bombas. O que algumas pessoas me falaram? Me falaram que tinham torcedores tentando entrar no Majestoso. E teria sido um início de confusão e por isso que a polícia teve que usar força, bomba, esse tipo de coisa. Agora, uma outra situação, Batista, você até respondendo que o ouvinte questionou aí e você perguntou para o CH, os times que vão disputar a Série B e a Série C do Brasileiro, pelo calendário do ano que vem, não vai mudar muita coisa em relação ao Campeonato Paulista, porque o Campeonato Paulista vai acabar e vai ter um tempinho ainda para a Série B e depois para a Série C. O Paulista vai do dia 11 de janeiro até o dia 8 de março. A Série B está marcada para começar no dia 21 de março e a Série C no dia 5 de abril. Ou seja, somente o Brasileirão, que vai começar no dia 28 de janeiro, é que vai ter um impacto aí ao mesmo time que vai disputar o estadual, tem que disputar o Brasileirão. Os times da Série B e C não terão esse problema. É um tempo curto, mas dá para montar um time um pouco diferente para disputar a Série B e Série C. Aproveita, bebê, e responda ao Eduardo dos Santos, de Cosmópolis. Gostaria de saber se a Ponte Preta tem chances de jogar a Copa Sul-Sudeste 2026, que foi recém-criada pela CBF. Eu vou ver aqui o regulamento da Copa Sul-Sudeste para poder responder para o ouvinte em instantes, Batista. Tá bom, Eduardo. Então, já, Eduardo de Cosmópolis, o Breno Beretta traz a informação. Ô, Batistão. Oi, Pedrão. Informando nossos ouvintes, amanhã o João Brigatti, coordenador de futebol da Ponte Preta, vai participar aqui do Esporte em Debate, vai conversar com a gente, falar sobre o título da Série C, sobre o elenco montado e falar também sobre a questão dos salários, né? Um assunto que deu polêmica aí nos últimos dias. Amanhã, João Brigatti vai participar aqui do Esporte em Debate e esclarecer tudo para a torcida da Ponte Preta. E o ouvinte que mandou agora há pouco, né, a mensagem, acabei não falando o nome dele. Gustavo Cirino. Foi o Gustavo Cirino que me parabenizou aqui pela narração emocionante. Gustavo Cirino, me desculpa, no momento que li a sua mensagem, não falei o seu nome, tá bom? Abraço para você e, inclusive, quem quiser ouvir, porque foi a narração foi feita pela TV, mas no momento exato em que o árbitro apitou o encerramento do jogo, começa essa narração. Então, imagens em tempo real da festa, fogos de artifício, sinalizadores lá no Majestoso, e aí a minha voz na narração. Está lá no portal carlosbatista.com.br, também no canal de vídeos do portal. É no youtube.com/portal Carlos Batista. Entre lá, a narração tá cortada, né? Tá recortada o corte para você acompanhar, tá bom? Ponto 10, pizzaria e restaurante.
é o melhor self-service de Campinas, com tudo que você gosta, qualidade de primeira, requintado e a melhor variedade todos os dias. No almoço das 11 da manhã até as 15 horas, tem carnes, massas, saladas, pratos à la carte. Às terças, quintas e sábados tem buffet com comida japonesa. E aí, curte comida japonesa? Então você precisa ir às terças, quintas e sábados, lá no Ponto 10, Pizzaria e Restaurante. Nas quartas e sábados tem a deliciosa feijoada. E no fim de semana, aí tem aquele saboroso, aquele gostoso churrasco com carnes especiais da Estância 92. E tem cervejas, chopes geladíssimos, variados tipos de sucos e drinks, ambiente agradável, climatizado, bom atendimento e preço justo. O seu almoço fica ainda mais especial, com a família, com os amigos, com o pessoal do trabalho, grupos, aí o pessoal da sua empresa, né? Aliás, esse período você já começa a planejar as festas de confraternização. Então não deixe para a última hora, porque no dia que você quer vai acabar não achando, né? Então já entre em contato com o Ponto 10 Pizzaria e Restaurante para reservar uma data específica para os seus grupos. E grupos acima de 10 pessoas têm desconto especial. Fale com o João Dias, que é o proprietário, mais do que proprietário. O João Dias é o CEO daquele imenso complexo gastronômico na região central de Campinas. O WhatsApp é 974 10 60 68. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, Rua Boa Ventura do Amaral, 788, bem na esquina com a Cônigo Cipião. E tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. 18h40. Oi? Oi, bebê. Só para esclarecer o ouvinte que perguntou aí se a Ponte vai participar da Copa Sul-Sudeste, o regulamento funciona da seguinte maneira: 12 clubes dos estados Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo vão disputar a Copa Sul-Sudeste. E como que funciona? 6 vagas através do resultado nos campeonatos estaduais de 2025 e 6 vagas através dos resultados dos campeonatos de 2025 ou para campeões de torneios seletivos de 2025. Se a gente pegar 2 vagas do estado de São Paulo e não podem participar dessa competição times que vão estar na Libertadores e também na Sul-Americana, se for pela classificação geral do Paulista, por exemplo, a Ponte ficou na 5ª posição, na primeira fase. Aí tem Corinthians, Palmeiras e São Paulo, que provavelmente vão estar em Libertadores ou Sul-Americana. Acima da Ponte só está o São Bernardo. Então teria São Bernardo e Ponte Preta. Então é possível que a Ponte dispute essa Copa Sul-Sudeste, e se ela quiser, né? Até porque serão 2 representantes de cada estado a definir, né? E a CBF vai oferecer a possibilidade de escolha também, né? Se não quiser disputar a Sul-Sudeste, não haverá uma punição por parte da entidade, do clube. Então existe a possibilidade. Esse campeonato vai começar, Copa Sul-Sudeste, no dia 25 de março, Batista. Está marcado para começar. 18h42, pautas, notícias. Não tem ligação com os times de Campinas.
E o comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. O Anderson, atacante do Cruzeiro, tem lesão confirmada e está fora do restante da temporada. O jogador sofreu uma forte entrada de Gustavo Gomes na partida do último domingo contra o Palmeiras e precisou ser substituído. De acordo com Sérgio Campolina, que é o responsável pelo departamento médico do Cruzeiro, a lesão aconteceu por causa de uma desaceleração brusca causada pelo impacto sofrido na falta. Pauta 2. Red Bull Bragantino acerta com Wagner Mancini, o técnico que comandou o Goiás em grande parte da Série B e foi demitido. Chega para substituir Fernando Seabra. E vai ser o responsável pelo time do Massa Bruta nesta reta final de temporada. Será a primeira passagem de Mancini no clube de Bragança Paulista. Tem 36 pontos e luta para não entrar na zona de rebaixamento. Pauta 3. O Atlético Mineiro anunciou na manhã desta terça-feira que vai deixar a Libra e retornar à Liga Forte União. O clube divulgou um comunicado afirmando que vai negociar parte dos direitos econômicos relacionados ao Campeonato Brasileiro, respeitando os contratos vigentes. No anúncio, a direção do Galo afirma que a decisão tem como objetivo contribuir para uma liga equilibrada. Começo com você, CH. Qual é o tema que você escolheu para hoje? Essa afirmação do Atlético Mineiro é engraçada, né? Para não usar outro adjetivo. Colaborar com o quê? Eles não se entendem. Cada um olha para o próprio umbigo. Sabe quando vai sair essa liga de maneira unificada? Nunca. Narrativa. Essa é a verdadeira narrativa. É a mesma coisa. Lembra do Clube dos 13? Mesma conversa. E pula da Liga Forte para a União, sai da União, vai para Forte. Uma bagunça. Então, é leilão mesmo. Cada um olha só para o seu próprio umbigo. Veja o que o Flamengo está fazendo aí. Querendo brigar e brigando com todo mundo. E um puxa para cá, outro puxa para lá. E o grande prejudicado da história é o clube e o seu torcedor. Lamentável, Batista. E você, Tigrão, qual é o assunto que você escolheu para hoje? Um erro absurdo de arbitragem não colocou para fora o Gustavo Gomes nessa entrada no jogador do Cruzeiro, que teve essa contusão seríssima aí e deve ficar fora do restante da temporada. E aí a gente vai catalogando todos os erros graves, né? Gravíssimos. E pênalti não marcado, e gol errado, e cartão amarelo que deveria ter sido vermelho, como foi o caso desse lance. E, assim, disparadamente, pode parar hoje o futebol do Brasil. Hoje é dia 28 de outubro. Não precisa ir até dezembro, não. Pode fechar a temporada hoje. Se a gente fizer um apanhado só de erros gravíssimos, Mas olha, eu falo isso com imensa tristeza, mas com enorme convicção. Este é o pior ano da arbitragem do futebol brasileiro desde quando eu acompanho o futebol. Coincidentemente, na era do VAR. Eu volto a dizer, nos moldes em que ele é aplicado e é praticado no futebol brasileiro, ele muito mais atrapalha do que ajuda. E você, bebê, qual é o assunto que você escolheu?
sobre o possível novo treinador do Red Bull Bragantino, né? O Wagner Mancini. Eu acho que o Mancini é um cara experiente, mas hoje ele tá mais para a Série B do que para a Série A. Inclusive, para mim, não deveria ter sido demitido do Goiás, porque o Goiás está disputando um acesso e ele fazia uma boa campanha, mas teve alguns resultados ruins. Agora, para a Série A do Brasileiro, ele tem um retrospecto de ser um dos treinadores que mais rebaixou clubes. Tanto ele quanto o Adilson Batista já tem 7 rebaixamentos na carreira em Série A do Brasileiro. Ele rebaixou o Guarani em 2010, o Ceará em 2011, o Sport em 2012, o Botafogo em 2014, o Vitória em 2018, o Grêmio em 2021 e o América Mineiro em 2023. Agora, com esse retrospecto, o Red Bull Bragantino vai trazer um treinador para lutar contra o rebaixamento e que tem esses números? Não faz sentido nenhum, Batista. 18h48, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300 Iguatemi. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Homens, escuta só essa dica. Você busca estilo, cuidados diferenciados para sua barba e seu cabelo? Então você precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo chegou ao Iguatemi, oferecendo cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, depilação de orelha e nariz. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Para quem não abre mão de uma internet que está sempre ao seu lado, Desktop é conexão de verdade, presente nos momentos mais importantes. Internet 100% fibra ótica, bicampeã, como a melhor do estado de São Paulo, com planos de 200 mega 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Assine agora. Ligue 0800 100 0102. Acesse desktop.com.br ou vá até a loja mais próxima. Desktop, sempre ao seu lado. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando aqui na Rádio Bandeirantes com Em Dia com a Bola para destacar a Copa Sul-Americana. Hoje vamos conhecer o primeiro finalista da competição. Logo mais 9h30 na Arena MRV. A bola rola para Atlético Mineiro Independente Del Valle no Equador. O primeiro jogo foi 1-1. Novo empate leva a decisão para os pênaltis. Quem vencer chega à final da competição que será realizada em novembro. Na outra semifinal, jogam Lanús e Universidade de Chile. O primeiro jogo foi 2-2 no Chile. O jogo da volta, portanto, na quinta-feira em solo argentino. Destacando, claro, a Copa Libertadores da América. Amanhã, o segundo jogo entre Racing e Flamengo, 9h30 da noite, lá no El Cilindro, em Avejaneda, na Argentina. O primeiro jogo foi 1-0 para o Flamengo. E na quinta-feira, tem Palmeiras e LDU, 9h30 da noite, no Allianz Parque. No primeiro jogo, vitória do time equatoriano pelo placar de 3-0. Pelo Campeonato Brasileiro da Série A, amanhã vamos ter um jogo válido ainda pelo primeiro turno da competição. 7 da noite no Maracanã, tem Fluminense e Ceará. A rodada regular começa no sábado, dia 1º, com Santos e Fortaleza. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B,
Destacando a competição na sua 34ª rodada, ontem a Chapecoense venceu o Operário por 2-0 e o Atlético Paranaense venceu o Amazonas por 2-0. Finalizada a 34ª rodada da Série B. A Ponte de olho, afinal de contas, a Macaca o ano que vem vai disputar esta competição. Coritiba, 60 pontos. Chapecoense, 57. Remo, 57. Remo de Guto Ferreira. E o Goiás, o quarto colocado, com 55. 55 também para o Novo Horizontino, que é o quinto. 54 para o Criciúma, sexto. O Atlético Paranense subiu para a 7ª posição com 53. E o Ceará o CRB ainda briga, é o oitavo com 51. Na zona do rebaixamento, Botafogo 35, Volta Redonda 34, Amazonas 32 e o Paysandu praticamente rebaixado para a Série C. É o lanterna com apenas 27 pontos. A 35ª rodada começa na sexta-feira com o líder Coritiba encarando o CRB. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h54 hoje até 19h30. Ouvinte no ar. Boa noite, Batista, equipe da Rádio Bandeirantes. Com relação ao Takahashi, me estranha muito ele ser tão pouco usado, né? Ele é o xodó da torcida do Guarani e tem muita qualidade. Agora, eu queria saber, por exemplo, a opinião do Beretta, por que ele não foi usado, né, agora na fase final aí, e nem sequer no banco ficou no último jogo. Eu queria saber a opinião de vocês aí com relação ao Takahashi, o porquê que ele não está sendo usado, né? Ele tem muita habilidade, muito rápido. Gostaria de saber a opinião de vocês. Sou o Carlos aqui do centro. Um abraço, Deus abençoe a todos. Amém, muito obrigado. E aí, Beretta, você foi citado. Ô Batista, sabe que eu tinha até guardado para os próximos dias, mas já vou falar já, né, a respeito do Ryuta Takahashi. Por quê? Porque o Farney Coelho, na entrevista coletiva, ele foi questionado justamente sobre ele. E o japonês tem contrato até 2027. E o Farney disse o seguinte: olha, não conversei ainda com o empresário do jogador para a gente saber o que a gente vai fazer com ele o ano que vem. Se a gente vai emprestar para ele pegar mais experiência ou se ele vai ter mais oportunidades por aqui. Mas eu senti, e foi a única coisa que eu não gostei da entrevista, que ele vai ser emprestado para pegar mais experiência. Eu, se fosse o Guarani, comparado com os jogadores que tem no atual elenco, ou mesmo com jogadores de base, eu daria mais oportunidades para o japonês, principalmente agora no Campeonato Paulista, Batista. Ouvinte no ar. Boa noite, Batista. Sou o Gesto, torcedor da Ponte Preta. Batista, a Ponte Preta nunca foi mal pagador. Esse presidente sempre teve uma boa imagem. Estamos passando porque o dinheiro está preso. Agora eu não estou entendendo o Guarani querer convocar o jogador da Ponte Preta, contratar, né? Porque o Guarani sempre foi jogador velho, a Ponte tinha um elenco velho, agora o Guarani está querendo o jogador da Ponte Preta. Não dá para entender, viu? E muitos torcedores da Ponte, o time da Ponte era velho, era veterano, agora que o jogador for campeão, agora estão aplaudindo de pé, né? Que tem que fazer isso mesmo, porque os caras merecem, né? Porque os caras merecem. Mas
O Elver, eu acho que ele pode não ser o ídolo número 1, né? Mas eu acho que já esses caras aí já ficou para trás, viu? Porque os caras fizeram uns belos campeonatos, mas não ganharam o que ele ganhou. Ele ganhou 2 títulos aí. Só o de Cal, acho que é acima dele, viu? A média de idade do time da Ponte que começou o jogo diante do Londrina, 32,4. E o Londrina, 29. Time do Londrina que começou média de idade de 29 e a Ponte 32,4. O time da Ponte foi o mais velho dos times que disputaram a Série C. Mais um. Boa noite, Tigrão e os demais companheiros da Rádio Bandeirantes. Aqui é Dionísio Rodrigues, Ponte Pretano, da Vila Industrial. A respeito da reportagem que eu estava ouvindo ontem através de um ouvinte de vocês, a respeito do cidadão pontepretano, conhecido como Paraquedas, foi muita coincidência, sabe por quê? Paraquedas, cujo nome real e original dele é Orlando Rodrigues. Meu tio, irmão do meu pai. E realmente ele tinha uma sapataria ali no início da rua Doutor Betim. Que coisa interessante, né? Quem que é o cidadão que se manifestou a respeito do conhecimento do Paraquedas, o Orlando Rodrigues? Eu gostaria de entrar em contato com esse cidadão. Tá bom? Grande abraço a todos aí. Vamos, Macaca! Abraço, muito obrigado. Difícil é achar, né? Porque as mensagens vão entrando, isso foi ontem, e vão sendo apagadas. Mas, quem sabe, o ouvinte entra em contato de novo e aí a gente passa o telefone para você. Ele disse, esse ouvinte de ontem, que fez essa importante lembrança, que era o padrinho dele. Padrinho. Agora, a gente não sabe, né, se é um padrinho simbólico, se é um padrinho de batismo na igreja, por exemplo. A gente não sabe exatamente porque ele não detalhou. É meu padrinho, ele falou mais de uma vez. Mas ele deve estar nos ouvindo, né? E eu falei que era ali nos altos da Rua Doutor Betim. A rua mais emblemática dessa região aí da cidade, da Vila Marieta, Jardim dos Oliveiras, né? Vila Carminha. É uma série de bairros ali, Jardim Leonor, né? As duas veias viárias mais importantes dessa região linda da cidade, tradicionalíssima, são a Rua Doutor Betim e a Avenida Washington Luiz. Elas praticamente abraçam essa região aí da cidade de Campinas, aliás, com duas feiras livres excepcionais. A da Doutor Betim, que continua e que também continua e fortíssima, pastel imbatível, da Avenida Arthur Segurado, que praticamente, essa é no Jardim Leonor, que praticamente se inicia ali no alto dela, na Washington Luiz, que eu acabei de citar agora. Você conhece a Logos Materiais Elétricos? A Logos tem mais de 35 anos no mercado atendendo Campinas e toda a nossa imensa região. Uma empresa conceituada que oferece as melhores marcas, agilidade na entrega e preços competitivos. Em outubro, a Logos está comemorando o mês do eletricista. E no dia 30, hoje é 28, na quinta-feira é dia 30. Quinta-feira é isso? Não, amanhã, né? Não, quinta-feira, hoje é 28. Então, no dia 30, será o dia do encerramento das nossas comemorações. E teremos, então, na quinta-feira, um delicioso lanche fornecido pela Stack, lá na Logos. E também uma máquina de bolinhas com muitos brindes para você se deliciar com o lanche e, claro, também ganhar os brindes. Para participar, é preciso comprar qualquer produto
da marca Stack e seguir a Logos lá no Instagram. Não perca, viu? Comemore com a Logos e aproveite porque tem muitas ofertas esperando por você. Logos, materiais elétricos, localizada na rua Manuel Francisco Mendes, 433, no Jardim do Trevo, em Campinas. Loja aberta de segunda a sexta, das 7h30 da manhã até as 17h30. E aos sábados, das 8 até as 12 horas. Nivaldão, que comanda Logos. O Nivaldão, pescador, e as suas filhas, a Flávia e a Letícia. Logos, materiais elétricos. Bem, vamos colocar aqui uma parte da entrevista. Eles estiveram ao vivo no programa Os Donos da Bola ontem. Pacheco, lateral direito da Macaca, e o atacante, artilheiro da Série C com 8 gols, Toró. E aqui os nossos convidados especiais de hoje, Toró, o artilheiro da Série C, e o Pacheco. E aí, Toró, tudo bem? E aí, boa tarde, Batista. Que prazer, hein? Boa tarde, Tigrão, boa tarde, CH. Valeu. Muito feliz de estar com vocês aqui hoje. Bom, primeiro, parabéns pelo título, 125 anos. Demorou para a Ponte conquistar o título e ela conquistou com um gol seu. Cara, muito feliz, né, pelo gol, mas muito feliz também mais pelo título da Ponte Preta, que era um objetivo da gente terminar a temporada bem. E também pelo gol, né, por ter ajudado meus companheiros. Eu acho que essa equipe mereceu muito esse título para ficar coroado com chave de ouro. Pacheco, você que nasceu em Campinas, né? Então fala pra gente como é comemorar um título na terra que teve o útero que gerou você. Boa tarde a todos, boa tarde. Para mim é uma alegria imensa, minha família toda é Ponte Pretana. Isso daí eu dedico a todos eles, todos os meus familiares aí e toda a torcida da Ponte. É inédito, entramos para a história e estamos muito felizes com isso. Esse é o segundo ou é o terceiro título da Série C seu? Segundo. Segundo, né? Ganhou com 8 anos. Ganhei com 8 anos. E agora ganhou com a Ponte. Sim. Vamos com perguntas para os nossos convidados muito especiais hoje na entrevista do dia, Toró e o Pacheco. Eu queria perguntar a mesma pergunta para os dois, respondendo por ordem, para a gente organizar essa bagaça aqui. Eu queria fazer a mesma pergunta para os dois. Antes da troca do treinador, antes da chegada do Marcelo Fernandes, ainda com Alberto Valentim, o Toró começou, fez gols e depois ficou meio que à margem do processo. E o Pacheco idem, porque o Maguinho era o dono da posição, né? Enquanto que o Jean Dias é que, em boa parte do campeonato, foi o titular nessa posição de ataque do Toró, se bem que o Jean Dias jogava mais do lado direito e o Toró gosta mais do lado esquerdo, mas era o terceiro atacante. Com a saída dos jogadores que, por opção deles, abandonaram o barco, eu não tenho nenhum constrangimento de dizer isso, mas fundamentalmente com a chegada do novo treinador, vocês surgem, aparecem e jogam mais do que aqueles que foram embora, mas muito mais, a ponto do Toró ter sido o artilheiro, o Pacheco, com assistências importantíssimas, com uma consistência defensiva muito forte. Falem dessa chegada do Marcelo Fernandes e do que mudou para vocês dentro de campo e no contexto geral na Ponte. Toró, primeiro você. A chegada do Marcelo Fernandes foi essencial assim pra gente, né? Porque a gente vinha de um momento turbulento dentro do clube e ele pôde conversar com todos os jogadores, né? Definir quem quer fica, quem não quer vai. E um cara que chegou dando as oportunidades tanto para mim quanto para o Pacheco, para outros jogadores também. E a gente soube aproveitar muito bem essa oportunidade para coroar com o título que foi no final aí. Pacheco? Eu também concordo com as palavras do Toró. A chegada do Marcelo no momento que nós estávamos passando foi muito importante, e foi isso que aconteceu. Ele chamou nós todos ali, conversou, falou quem quer fica e quem não quer pode ir embora, as portas abertas, não vou ficar bravo, não vou nada.
acontece no futebol, porque nós estávamos passando por um momento muito difícil mesmo, todo mundo sabe. E ele foi o objetivo, falou, ó, nós estamos na Série C, nós somos uma das camisas mais pesadas e nós temos que ter o acesso e, consequentemente, o título. E foi o que nós fizemos. CH. São dois exemplos de superação, né? Cada um da sua maneira, da maneira que eu enxergo o futebol. Toró, em uma dessas entrevistas, você falou sobre a sua preparação como jogador de futebol extra Ponte Preta. Você pediu auxílio, eu queria que você falasse um pouco disso, porque eu tenho certeza que isso fez a diferença. E para o Pacheco, é a história da personalidade e experiência. Ele tomou conta, não é fácil você no meio do campeonato recuperar a posição ali como titular e dar conta com regularidade. Primeiro, Toró. CH, eu sempre fui um cara que, desde quando eu jogava no São Paulo, que eu sempre tinha esses trabalhos por fora, né? Pra chegar bem melhor também. Apesar de no começo eu ter tido oportunidade, depois não tive tanta com o Alberto. Continuei o meu trabalho, né, firme, forte, porque eu sabia que quando chegasse a oportunidade eu ia estar pronto para abraçar. E continuei meu trabalho firme, da mesma maneira que eu comecei. E Deus como é que eu posso falar? Abençoa quem trabalha forte e quem está focado, né? No meu caso, eu sabia que quando eu tivesse a oportunidade, eu ia estar preparado e ia poder abraçar essa oportunidade com unhas e dentes. Você trabalhou físico e mentalmente fora da Ponte, é isso? Eu tenho um coach, né, que eu trabalho com ele, e tenho um personal por fora também, legal, que eu trabalho 2 vezes na semana. Legal. Pacheco? Desculpa a pergunta novamente. Não, sobre a sua... Eu acho que com muita personalidade e experiência, você abraçou uma oportunidade, porque não é fácil, não. Sim, sim. Tinha lá o lateral direito, que era o Maguinho titular, você sempre trabalhou direitinho, quietinho, foi lá, quando chegou sua hora, você deu conta do recado. O Toró conhece eu e nós estamos juntos já há bastante tempo. Eu sempre treino forte, todos os dias. Sempre me preparo também para isso, né? Para quando tiver oportunidade de se agarrar. E Deus foi bom comigo, com nós, né? Com o grupo todo. Nos abençoou, nos mostrou o caminho. E nós abraçamos e fomos firmes e conseguimos o objetivo que era o principal. Breno Beretta, a sua pergunta hoje na entrevista do dia são 2 convidados especialíssimos, campeões brasileiros da Série C. Primeiro prazer, né, poder falar com o Pacheco, poder falar com o Toró novamente. Parabéns pelo título, algo inédito e muito importante que os dois ajudaram a contribuir na história da Ponte Preta. E a pergunta é parecida. Primeiro para o Pacheco, o filme que passa na sua cabeça, Pacheco, até porque você tem uma particularidade, né, até parecida com o técnico Marcelo Fernandes, porque vocês dois saíram do rival para disputar a Série C pela Ponte Preta, em momentos diferentes, mas isso aconteceu, né? Qual que é o filme que passou na sua cabeça, todas as dificuldades que você passou, não só com o rebaixamento do ano passado, mas depois chegar no rival do Guarani, que é a Ponte Preta, e dar essa volta por cima toda como você deu. E para o Toró, a minha pergunta é o seguinte, o filme que passou na sua cabeça, Toró, com relação à artilharia da Série C do Brasileiro, até porque a gente até já debateu, né, essa questão de você não estar sendo utilizado pelo Alberto Valentim, mas depois a sua importância, que foi fundamental. Você foi um dos principais, se não o principal jogador, marcando esses gols, tanto para a Ponte se classificar, quanto para a Ponte chegar na final e também ser campeã da Série C. Boa tarde. O filme que é totalmente diferente um do outro, a história, né, uma da outra. E quando eu fui no Guarani ano passado, eu estava brigando pelo rebaixamento. E esse ano aqui na Ponte, já no começo do ano, o elenco que foi montado já era para acesso, já era para brigar pelo título. Então é totalmente diferente os dois anos, né? E muito feliz por passar nas 2 equipes, ainda mais eu que sou de Campinas. Agradeço todo mundo pelas oportunidades. E se Deus quiser aí, vamos manter aí e fazer um ótimo ano em 2026. Toró. Boa tarde, Breno. Breno, para mim a artilharia, eu sabia que
eu trabalhando forte, me dedicando. Eu sabia que eu ia alcançar, chegar no Iago. Até no primeiro jogo lá ele falou comigo, né? Não vai fazer gol pra não empatar comigo ou passar de mim. Espertão, hein? Só que eu tava com a cabeça bem tranquila. Só ele combinar com o goleiro dele, né? Não é isso? Só que eu tava com a cabeça bem tranquila em relação à artilharia, em relação a tudo, né? O título, porque tipo assim, foi que nem eu falei, eu acho que tipo, pra mim, se fosse pra eu escolher a artilharia ou o título, pela grandeza eu escolheria o título. Mas graças a Deus também tendo os dois muito melhor, né? Muito melhor também pra coroar o ano aí com chave de ouro. Foi um ano muito bom pra mim. Eu estava lembrando do momento decisivo, além das 2 vitórias nos derbys, pela rivalidade, claro, você ganha o derby, abre vantagem para subir. Momentos cruciais, importantíssimos e relevantes da Ponte dentro da Série C. Mas eu estava lembrando de um outro jogo, aproveitando a presença dos dois aqui, em Recife, que o Pacheco arranca, ganha uma dividida, ganha a frente, ganha no corpo numa batida de lateral e levanta a cabeça e acha esse cara que tá do lado dele aí, ó. Fala, vou meter nele que ele tá iluminado, vou enfiar essa bola nele que é ali que vai sair o negócio. E o Toró pega sem que ela caia no chão. Olha o lance aí, ó. Acho que é esse lance que a gente mostrou. Esse é derby, olha lá, o Pacheco ganhou no corpo, olha o Toró. Ela pinga antes, né, Toró? Ela sobe. Ela dá uma pingada, só que eu já tinha visto o Muriel, que ele tava fora do gol. Aí quando eu dominei, eu já disse, vou chutar no canto, porque ele tava muito no meio do gol, não ia dar tempo de chegar no canto. Mas é uma bola difícil, porque no momento que ela vem caindo, você pegou justo e ela entrou o Muriel só não conseguiu pegar porque ela foi num ponto único. Ela entrou lambendo o poste direito dele. É uma bola difícil de pegar por ela ter pingado, por ela estar em movimento. Né? Olha lá, ela sobe, ó. Tava Ele muito tem preciso. uma fração de segundos e conseguiu ver que o goleiro estava fora do gol. E normalmente, mesmo jogadores categorizados, gabaritados, como é o caso dos dois que estão aqui com a gente, uma bola dessa daí, o mais comum é ela ir lá fora do estádio, porque pega por baixo na hora que ela sobe. E o Toró deu uma virada no pé, deu direção, jeito e fez o gol. E o Pacheco, quando ganha, que ele sobe na batida da lateral, que ele desloca legalmente, ele protege dentro da regra com o corpo, a gente percebe que ele já está olhando lá para dentro, porque ele poderia buscar o fundo, ele poderia tentar fazer a diagonal e bater, e o Toró não está tão próximo do gol, ele está afastado, é um chute de longe. Você realmente teve essa percepção de que essa opção aí seria melhor do que você tentar você mesmo fechar? Sim. Muitas pessoas até reclamou porque falou para me finalizar, que tinha oportunidade de finalizar também, mas na hora que eu ganhei o lance, o Jé também foi muito importante no movimento, porque ele levou os 2 zagueiros e nisso o Toró ficou muito só. Aí na hora que eu toquei, e a bola subiu ali, porque é o jeito que ele domina mesmo, o Toró domina de lado aqui, ó. E o gol foi mais bonito ainda, o Toró. Foi um golaço, foi um gol realmente espetacular. Essa é a fase artilheira. Você, em nenhum outro clube, né, Toró, fez tantos gols como fez aí na Ponte. E num curto espaço de tempo, em poucos jogos, né? Tem alguma explicação? Claro, você já falou respondendo ao CH, né? Tem um coaching, tem um preparador mental e físico. Mas como que se explica a sua carreira antes e na Ponte Preta? Batista, boa tarde. Eu saí do São Paulo, eu fui para a Grécia, né? Tive um pouco de dificuldade o ano que eu passei lá, com família, essas coisas, e não consegui desempenhar tão bem lá na Grécia. Aí vim pro Botafogo, também não fui tão bem. E aqui na Ponte, né, antes de eu vir para cá, eu tinha falado com meus empresários, minha família, falado que seria um ano muito bom para mim, que eu tenho certeza que eu ia fazer muitos gols com a camisa da Ponte. Tanto que um amigo meu me ligou ontem, porque antes de vir para cá eu tinha falado para ele que ia ser artilheiro da Série C, né? Tinha falado para ele. Aí ele falou, poxa, você falou e cumpriu, né, o que você tinha me prometido e tal. Só que eu vim com a cabeça muito tranquila aqui para Campinas, né? Por causa que eu sabia que eu ia dar o meu melhor e a gente ia ter o resultado aí que buscava no fim da temporada.
E a pergunta que todo torcedor quer saber, e se estivesse aqui sentado no nosso lugar, primeiro ia dar os parabéns e abraçar os dois aí pelo grande feito, pela hombridade, caras que seguraram a onda, todos os jogadores da Ponte, mas eles estão representando o elenco aqui hoje. Num momento difícil, compraram a causa. Sim. Batendo no peito. A pergunta que o torcedor, além de abraçá-los, eu acho que seria a seguinte, para os dois também é a mesma. Ficam para 2026? Daqui a pouco vocês respondem lá no finalzinho, tá? CH, a sua pergunta, por favor. Eu queria falar do principal momento difícil que vocês passaram. Que eu tenho a impressão que foi naquele momento da ameaça de greve. Sai, não teve essa reunião antes, chegada do Marcelo. Foi, Toró, o momento mais difícil da trajetória? CH, eu acho que foi um momento muito difícil pra gente, né? Porque a gente passou por várias dificuldades ao longo da competição, mas eu acho que o momento mais difícil foi esse, que teve essa greve também. E a gente mesmo, os jogadores sentados lá no dia da greve, que a gente fez a greve, a gente conversou entre nós e falou, né? Cara, só a gente pode se ajudar. Não adianta a gente querer culpar uma coisa, querer culpar outra. Se a gente não tiver fechado, a gente não ia adiantar. Porque a gente se fechou lá nesse dia que a gente conversou. E a gente sabia que a gente tinha um objetivo maior, que era um campeonato que a Ponte nunca tinha conquistado. E a gente falou, a gente tem que se fechar em busca desse acesso e consequentemente, a gente ir em busca do título. E depois dessa conversa, né, parece que foi um divisor de águas pra gente, porque a gente, cara, a gente perdeu poucos jogos, né, depois dessa greve e consumiu com acesso e depois com o título que a gente conquistou. Pacheco? Esse momento foi o momento mais crítico para nós mesmo. O momento tanto que nós tentamos fazer greve para ver se mudava alguma coisa, se alguém dá uma resposta para nós. Mas aí foi que nem o Tora falou, nós se fechamos ali, todo mundo deu sua opinião, sua ideia. E nisso de novo, alguns falaram, eu não aguento, eu vou sair, outros ficaram. E nós falamos, os que ficar, então nós vamos em busca do objetivo maior, que era primeiro, que era o acesso. O objetivo principal primeiro era o acesso. Depois, que não tem como você ter o título sem ter o acesso. Exatamente. Né? Aí depois se fechamos de novo, como nós subimos 2 rodadas antes, se fechamos de novo, falamos, agora nós vamos em busca do título. Pode vir quem for, nós vamos buscar o título. Ô Vitor, você é parente do... Desculpa, Pacheco, você é parente do Vitor, lateral direito, jogou no São Paulo? Não. Parecido pra caramba. É parecido. Breno. Eu queria saber dos dois, Batista, a importância para eles, para o grupo da torcida da Ponte Preta, porque a torcida da Ponte, além de fanática, comprou essa ideia dos problemas que os jogadores estão vivendo, né, financeiramente, e a importância do torcedor nesse momento e depois a importância do torcedor nesse título da Ponte Preta. Até o Pacheco, que diz que a família toda é ponte pretana, imagino que tenha sido um presente especial para a família toda também esse título, né? Pacheco. Sim, foi um presente muito especial para a família. Estão todos felizes, a cidade, né, toda a torcida Ponte Preta está muito feliz e a torcida foi suma importância na nossa retomada, né? Eles fecharam com nós, eles fizeram também um feito história e juntaram todas as torcidas que sempre nos derbys eles vão lá conversar com nós, tudo, então eles fizeram um feito histórico também, dar os parabéns aí a todos os torcedores aí também pelo apoio de sempre e que Deus abençoe sempre todos vocês e vamos para cima o ano que vem. Toró. Bueno, a torcida foi o 12º jogador da gente, né? Desde quando a gente começou nessa pegada aí, o torcedor nunca deixou de apoiar a gente. Até no clássico lá contra o Guarani, que a gente foi jogar o clássico lá, os torcedores estavam no estádio apoiando, no hotel. E eu, cara, de todo o coração assim, eu só tenho que agradecer os torcedores pelo carinho e por não ter desistido, né? Porque no momento desse, da dificuldade, eu acho que o mais fácil a se fazer é desistir, né? E o torcedor nunca largou a mão do time, de apoiar, sempre apoiando a gente. Então eu só tenho que agradecer a todos os torcedores da Ponte Preta e agradecer por tudo. Para finalizar, a resposta da pergunta do Tigrão. Vocês
permanecem. Começa com você, Toró. Tigão, eu tenho um contrato até de empréstimo até dia 31/10 agora, de outubro. Sexta-feira agora. Sexta-feira agora. Na verdade, eu tenho um contrato com o Botafogo até junho do ano que vem. Eu não sei ainda o que é que vai acontecer, né? Não vou ter que sentar com meus empresários para ver o que é que vai acontecer. Sua vontade? Cara, minha vontade é de ficar. Eu criei um vínculo com essa torcida, com o clube também. Um vínculo muito bom assim, sabe? De carinho e respeito. E minha vontade é de ficar. Mas eu tenho que esperar aí pra ver o que vai acontecer. Agora eu vou entrar de férias também, né? Descansar um pouco pra depois a gente sentar e conversar. Você tem residência fixa onde? Eu tenho residência fixa em Pernambuco. Belém de São Francisco, minha cidade natal. Onde você nasceu? Onde eu nasci. E você, Pacheco, fica? Meu contrato também acaba agora, essa semana também, dia 31 agora de outubro. Minha vontade também é de ficar, mas tem muitas coisas que podem acontecer. Vamos esperar, né? Falar igual a Tora falou, agora é momento de férias, esfriar um pouquinho a cabeça, porque o ano foi muito difícil para nós. Mas a minha vontade é de ficar, sim. 19:23, atenção homens, eu tenho uma dica sensacional para você que gosta de cuidar da aparência. Todo dia é dia de cuidar da aparência, não é mesmo? E se você busca estilo, qualidade, cuidados diferenciados com a sua barba, o seu cabelo, então precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo agora está no Shopping Iguatemi, oferecendo serviços premium para cortes masculinos, cortes infantis, barboterapia, sobrancelha, depilação com cera na orelha e nariz. 300 Barbershop Campinas, ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. Na 300 Barbershop Campinas, você sempre poderá contar com promoções exclusivas. Então corre lá, confira e renove o seu visual. Saiba muito mais no Instagram, @300Iguatemi, ou então acesse o site 300campinas.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. E agora na lata. Responde na lata. Atenção, respondendo o na lata de hoje. Red Bull Bragantino acertou em contratar Wagner Mancini, ou você acha o nome de Roger Machado melhor? Começo com você, bebê. Eu acho que errou em contratar o Wagner Mancini e também acho que não seria uma boa o Roger Machado. Para mim, nenhum dos dois seria bom para o Bragantino, que tem dinheiro para contratar um técnico melhor. E você, CH, qual é a sua resposta? Nenhum dos dois tem perfil para combinar com o Red Bull Bragantino. Nem Wagner Mancini, tampouco o Roger Machado. E você, Tigrão, qual é a sua resposta? Eu não contrataria nenhum dos dois. Eu sigo com você, Tigrão. Sport comunicou nesta terça-feira a saída do técnico Daniel Paulista. Treinador deixou o cargo após afirmar que a diretoria já deveria começar a pensar em 2026. Foi sincerão. E aí, o Leão acertou em demitir o Daniel Paulista por esse motivo? Errou. É que a verdade às vezes dói muito. E você, CH, qual é a sua reflexão sobre o tema? Se tem um treinador ultimamente ou nos últimos tempos que deu certo, entre aspas, foi o Daniel Paulista. Tem uma baita identidade com o clube. O Sport errou em mandá-lo embora. E você, bebê, qual é a sua reflexão? Eu também acho que errou, Batista. Aliás, deixa eu passar uma informação importante. Vou passar já, depois do Na Lata, sobre o Alan Mais Santos. uma? Batista. Sobre o Alan Santos.
do Guarani. Vamos lá, Tigrão, na sua opinião, quais os 4 times que vão conquistar o acesso à elite do Campeonato Brasileiro? Faltam 5 rodadas para o fim da Série B. Tá tudo embolado, né? E aí, quais são os seus 4? Bom, eu não tô com a classificação aqui, mas Curitiba... Curitiba Quer 60... que eu falo, Tigrão? Vamos lá, Curitiba 60, Chapecoense e Remo 57, Goiás 55, Novo Horizontino 55, Criciúma 54, Atlético Paranaense 53, CRB 51, Cuiabá 50. Esses 9 estão brigando por 4 vagas. Está aí na tela. Curitiba, Chapecoense, Goiás e Novo Horizontino. E você, CH, quais são os seus 4? Curitiba, Chapecoense, Remo e Atlético Paranaense. E você, Breno Beretta, quais são os seus 4? Eu acho que esse ano o Novo Horizontino não vai ficar de fora da última rodada do G4, igual ficou no último ano, na última rodada. Eu acho que entra no lugar do Goiás. Curitiba, Chapecoense, Remo e Novo Horizontino. E qual a informação sobre o Alan Santos? Pelo que eu sei, Batista, ele já se despediu do grupo. Ou seja, ele não fica no Guarani para a próxima temporada. Na última entrevista coletiva, eu até questionei o Farney Coelho, ele disse o seguinte, que não iria falar sobre jogadores que iriam sair, porque ele não tinha conversado ainda com jogadores que iriam sair. Mas pelo que eu sei, ele já se despediu do grupo, ele não fica no Guarani na próxima temporada. Não teria clima, né? Depois do que aconteceu, realmente foi um negócio terrível. E o torcedor, o jogador não tem jeito. Existe o ser humano e tudo mais e tal. Mas quando acontece uma fatalidade como essa, não tem como, né? O jogador fica marcado e o torcedor não esquece. Não tinha clima. Eu não sei se é verdade, mas vi lá um cronista do Recife dizendo que ele, o Alan Santos, estava indo para o Náutico. Mas não tenho mais detalhes e informações. Eu só vi um vídeo onde esse cronista, um blogueiro lá do Recife, estava falando isso. Mas se for, vai pegar mal, né, Batista? Vai. Vai ser o Rui Rei do terceiro milênio. Valeu, Tigrão. Um abraço para você e até amanhã, Tigrão. Um abraço a todos, um abraço, Batista, e até amanhã, se Deus quiser. Como é que a moça falava lá, Batista? Batista! Valeu, CH, um abraço pra você e até amanhã, CH. Valeu, Batista, boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Pedro Piscinato, um abraço pra você. Como destaque final, o jogador que entrou na justiça do time campeão da Série C da Ponte Preta. O Anderson, zagueiro titular durante toda a campanha da Ponte Preta e campeão com a macaca desta Série C, entrou na justiça aí cobrando o valor de mais de R$300 mil da Ponte Preta e infelizmente nos próximos dias, próximas semanas, mais jogadores devem seguir o mesmo caminho. Valeu, Batistão, um grande abraço e até amanhã. Valeu, bebê, um abraço para você, até amanhã. Valeu, Batista, um abraço a todos, até amanhã. Bem, quero agradecer de coração todos que mandaram mensagens, mesmo aquelas que não foram pro ar. Mas eu agradeço muito todos aqueles que mandaram mensagens aqui pelo WhatsApp ou então através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Na sequência, vem aí, Esporte em Debate Nacional. Tchau! Agora... Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, Denis Gavazzi e João Paulo Capelanes.
Esporte em debate, na Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. E Feirão Grid de Ofertas é no Auto Shopping Ticoatira. Sete horas 32 minutos. Boa noite a você que está na Bandeirantes nesta terça-feira. Estamos chegando com o Esporte em Debate. Vamos juntos até as 9 da noite com muita análise, muita opinião e, como sempre, a participação de todos vocês conosco aqui. Já estamos no ar, já estamos esperando a sua participação, que tem a produção do Pedro Cohen, como sempre, com o Michel Lopes e o Rafael Palmeira na mesa de som. O Alexandre Marques está no nosso switcher e o Alessandro Awad cuidando dos canais digitais das redes sociais da Bandeirantes. Todos bem, senhores? Todos tranquilos? Muita chuva aí, todo mundo sequinho. Trânsito pesado hoje. É pesado, hoje tá demais, hein? Chove em Tóquio e o trânsito aqui diminui. Calma, diminui a velocidade. De manhã tava chovendo. Mas a vantagem é que a CT não passa aqui pra multar o povo. Trânsito horroroso. O quê? Aqui hoje não tinha CT.